Em 1915, com a criação do Vitaphone, já era possível assistir a um filme com som e imagens sincronizados. E a não ser que você queira fazer um filme mudo, saber trabalhar com som no seu filme é imprescindível. Por isso, nesse vídeo eu reuni 10 passos para você melhorar no seu desenho de som. Bom, primeiramente é importante frisar que o desenho de som vai além da própria edição e mixagem do som. É pensar em como você vai contar a sua história e principalmente o que você quer que o seu público sinta, já que a imagem é muito mais ligada ao racional e o som à nossa parte emocional. Então, se um filme já te fez chorar, sentir medo ou quase morrer de ansiedade, tenha quase certeza que foi por causa do som. Mas enfim, vamos para a parte prática. O primeiro passo para fazer o seu desenho de som ficar bom é ter uma boa captação. É essencial você ter um arquivo limpo e bem captado para você ter mais possibilidade na edição. Como fazer isso fica para um próximo vídeo, mas o que você tem que ter certeza agora é que o seu áudio não esteja estourado. Lembre-se, é muito fácil aumentar o volume de um som depois, mas recuperar esse arquivo estourado é quase impossível. Então, se você está na dúvida, abaixe um pouco o ganho do som na captação, a audição e saúde mental do seu editor agradecem. Em 1915, com a criação do Vitaphone, já era possível assistir... Tendo uma boa captação, a primeira coisa que você vai fazer quando começar a editar é limpar os seus áudios. Por mais caro que seja o seu equipamento e mais bem captado que ele tenha sido, os seus áudios sempre vão ter um ruído de fundo. E fazer a limpeza desse ruído é fundamental se você quer se aproximar de uma estética hollywoodiana. Para fazer isso, você vai ter que selecionar um trecho do seu clipe em que não haja nenhuma fala. Preste atenção para não selecionar nenhuma respiração do seu ator. Com o trecho selecionado, você vai lá e define ele como ruído da cena. E depois mexe nas configurações de redução. Cuidado nesse passo, quanto mais você reduzir o seu ruído, mais a voz dos seus atores vai ficar metalizada. Depois dos áudios tratados, agora é hora de mixar. O som, junto com a montagem, é o que mantém o ritmo do filme. E diferente da imagem, ele precisa de transições suaves. Por isso é sempre importante você colocar fades no início e final de cada clipe. Aumentar ou diminuir o volume do seu clipe gradativamente ajuda a deixar tudo mais agradável. Corte seco no som causa estranhamento ao nosso ouvido. E por mais que você queira que um áudio comece ou termine abruptamente, é muito importante que você coloque um fade, por mais minúsculo que ele seja. Alterar o volume dos seus clipes é essencial para a sua mixagem. Pense, além do que está mais perto ou longe da câmera, o que é mais importante para a sua cena. Nos programas de edição você consegue controlar o volume individual de cada clipe ou fazer variações durante o tempo, por meio de linhas na sua timeline. Essas linhas também podem controlar vários outros parâmetros, como por exemplo, o panorama do seu som. Se você está trabalhando com estéreo no seu vídeo, você consegue controlar se os áudios estão saindo mais pela esquerda ou pela direita. Isso é utilizado naqueles vídeos que você provavelmente já viu no YouTube de áudio 3D. Eles fazem isso gravando com dois microfones um pouco distantes um do outro. Isso simula o jeito que a gente ouve com os nossos dois ouvidos. Se você ainda estiver trabalhando com áudio 5.1, as possibilidades são ainda maiores. Mas também é conteúdo para um outro vídeo. Além do volume e panorama, saber equalizar o seu som é primordial. Escolher as frequências que você quer de cada clipe, retirar as frequências mais graves das falas ou até alterar a percepção de onde aquele áudio está saindo. O equalizador paramétrico é o jeito mais fácil e visual de você fazer isso. O gráfico dele representa da esquerda para a direita as frequências graves, médias e agudas. E o eixo vertical representa o volume de cada frequência. Diminuindo as frequências mais graves e aumentando as médias, a gente pode fazer uma música, por exemplo, parecer que está saindo do rádio de um carro. Já que aparelhos mais simples de som tendem a não ter um grave muito bom. Agora, se diminuirmos as frequências mais agudas, criamos o efeito de como se estivéssemos do lado de fora de uma balada, já que as frequências graves atravessam mais facilmente paredes e superfícies opacas. E para fechar a mixagem, um efeito que é obrigatório em todo o filme que eu faço é a reverberação. Tem dois tipos principais de reverberação, a reverberação de estúdio e a surround.
A reverberação de estúdio é a que é a mais parecida com o eco. Eco e reverberação são dois fenômenos de reflexão sonora. A diferença do eco é que ele repete o final da palavra, e a reverberação só dá essa sensação de extensão do final. Para o fenômeno do eco acontecer, ele vai precisar de no mínimo uma distância de 17 metros entre a fonte sonora e a parede que vai estar rebatendo o som. Essa é a diferença de eco e reverberação. O efeito de reverberação de estúdio simula essa extensão do final do som. Ele pode ser usado como transição, estendendo o final do som de uma cena para outra, e também é muito utilizado em terror. Pode pegar qualquer som, jogando um monte de reverberação em cima dele, ele vai se tornar o som mais aterrorizante que você já ouviu. Já a reverberação surround vai simular a reverberação de um ambiente diferente. Por exemplo, se o seu personagem está num ambiente mais aberto, mais fechado, numa catedral, numa sala pequena. Eu particularmente uso esse efeito para sujar o som. Se eu tenho que inserir um som de alguém falando durante uma cena, só que eu gravei esse áudio perto do microfone, eu posso usar a reverberação surround para simular como se aquele áudio estivesse saindo naquela sala pequena. Isso também ajuda a dar aquele aspecto mais documental ao áudio. Agora, deixando a mixagem um pouco de lado, vamos pensar na edição. Selecionar quais sons que você vai colocar no seu filme é muito importante para definir a estética dele. É como escolher os objetos de cena. Cada som produz uma textura diferente. E é por isso que no cinema o que você tem que se preocupar de gravar durante as cenas são as falas dos seus atores. Todos os outros sons geralmente são gravados posteriormente, e eles são chamados de Foleys. Essa técnica de gravação de Foley também é chamada de sonoplastia. Se você pesquisar esse termo na internet, você provavelmente vai achar um monte de vídeos de sonoplastas gravando sons com vários materiais diferentes. Quando você ouve num filme folhas balançando no vento, provavelmente o que você está ouvindo são fitas cassete sendo friccionadas. E quando você ouve uma chuva, grande chance de ser um bacon fritando. O mais legal da sonoplastia é justamente isso, procurar sons de objetos diferentes, não necessariamente do que você quer estar retratando. E é por isso que quando eu falo de Foley, eu falo tanto em textura. Não procure o som das coisas em si, mas sim a textura e a imagem que você quer representar. Por exemplo, se você tem uma cena em que o seu personagem está tomando um copo de água com gelo, não grave ou procure na internet um som de um copo de água com gelo. Pense nas texturas que você consegue tirar daquele objeto. O vidro, o líquido, o gelo, todas essas texturas que você vai imprimir no som vai ajudar a tornar ele mais rico e muito mais agradável. Agora, se os Foleys são os objetos de cena, o som ambiente é o cenário. Muitas pessoas gravam o silêncio da sala enquanto estão gravando uma cena. Isso ajuda a preencher os espaços vazios da cena em que não tem diálogo. Eu, particularmente, prefiro não fazer essa gravação, porque isso me obriga a criar essa ambientação depois na minha edição. E é exatamente isso que você tem que pensar. Em que ambiente que o seu personagem está inserido? É um ambiente afastado, urbano, rural? É um ambiente grande, pequeno, tem muitos barulhos externos? Tudo isso ajuda a conceber e criar a ambientação da sua cena. O seu papel como desenhista de som é criar o universo sonoro do seu filme. Uma dica para vocês que eu sempre faço quando eu estou editando os meus filmes é separar dois clipes diferentes de som ambiente, enquanto um eu defino para sair na esquerda e o outro na direita. Isso ajuda a dar uma espacialidade maior, além de deixar o seu som mais rico e tridimensional. E não podia faltar, é claro, a trilha sonora. Eu escolhi deixar ela quase por último, porque normalmente quando se está começando, ela é uma das únicas coisas que se pensa quando as pessoas estão editando o som do filme. Mas claro que ela é extremamente fundamental não só para dar ritmo ao seu filme, como para passar o sentimento da cena. Existem milhões de jeitos de fazer trilha sonora.
com instrumentos físicos, digitais, um instrumento só, uma orquestra inteira. O importante é você causar no espectador o sentimento que a direção quer que passe com aquela cena. Seja medo, tensão, estranheza ou leveza. E para que o seu filme tenha ritmo, é muito importante que a trilha sonora e a montagem estejam extremamente conectados. Ou você faz a montagem em cima da trilha, ou a trilha em cima da montagem. Em Hollywood, os montadores normalmente se utilizam de uma trilha sonora de um filme já lançado pelo estúdio. Depois do filme montado, o compositor vai lá e cria uma trilha levemente diferente, continuando com o mesmo ritmo e sentimento da cena. Agora um exemplo de não só se usar a montagem em cima da trilha, como realmente definir o roteiro a partir da música que vai ser usado, é o nosso filme Questão de Gênero. A gente fala isso um pouco no nosso Por Trás das Câmeras do filme. O link do filme e do making of estão aparecendo em algum lugar aqui na tela. Dá uma conferida lá. E por último, tão importante como saber captar, editar e mixar o seu som é saber trabalhar com o silêncio. Se um dos principais erros iniciantes é não preencher direito o seu som, uma coisa que pode acontecer depois é você sobrecarregar ele. Isso pode causar simplesmente uma poluição sonora. Então, além de você separar os sons com diferentes volumes e frequências, também é muito importante para você saber selecionar que sons são mais importantes ou não para cada caso. Por exemplo, se a sua cena já tem bastante diálogo e trilha, talvez não seja tão importante ter som ambiente. E também saber trabalhar com silêncio é também criar impacto quando você coloca um som depois. Por exemplo, se você quer acentuar bastante uma trilha ou um foley, é interessante que você vá gradativamente diminuindo o volume da sua cena antes. Contar histórias com cinema é saber manipular as emoções do seu espectador. E o melhor jeito de fazer isso é com o som. O terror é um perfeito exemplo disso. Pode pegar qualquer cena do filme mais aterrorizante que você já viu na sua vida. Você vai perceber que ele fica bem mais inofensivo quando você tira o som. Ah, é só um galpão, olha ali, ó. Nem E esse foi o nosso vídeo falando sobre 10 passos de como melhorar o seu desenho de som. Se você gostou, deixa o gostei, compartilha esse vídeo com seus amigos. Se não, fala aqui nos comentários que tipo de formato que você gosta mais aqui no canal. E é isso, espero você no vídeo da semana que vem. Tchau!